Março do ano passado. Um homem viaja para o Brasil com o objetivo: pedir em casamento a mulher que ama. O norte-americano Raymond Merrill namorava uma brasileira, Regina Rashid. Ele estava totalmente feliz, extasiado, eufórico, apaixonado, pensando que aquela mulher maravilhosa, de alta classe, queria casar-se com ele. Raymond chega a São Paulo. Ele está perto de realizar um grande sonho. Saudades também. Muitas saudades. Seu sonho era encontrar uma latina que o amasse como ele a amaria. E investir em um lar em um país latino. Aposentar-se e viver bem. Um mês se passa. Raymond não faz mais contato com os Estados Unidos. A irmã dele decide pedir ajuda. FBI? O período que ele saiu dos Estados Unidos tinha vencido. Ele tinha que retornar no mês de abril. Isso chamou a atenção de seus familiares e particularmente de sua irmã Marcia, em Ohio, e a mesma fez contato com o FBI. Boa noite. As polícias do Brasil e dos Estados Unidos se uniram para investigar o mistério. O que teria acontecido com o músico Raymond James Merrill. O primeiro passo foi procurar a namorada dele, Regina Rashid. Mas ela disse que não sabia onde Raymond estava. O músico havia simplesmente sumido. A história de Raymond virou notícia no Brasil e no exterior, e nos Estados Unidos ganhou até um nome: o caso da Viúva Negra. Existe, inclusive, eu acho que existe uma repercussão internacional até maior nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Para saber mais sobre Raymond, o Linha Direta entrevistou a irmã dele nos Estados Unidos. Ele era um homem brilhante, engraçado, muito engraçado. Tinha um grande senso de humor. Cidade de São Bruno, Califórnia. Aos 56 anos e separado, Raymond é um homem que vive sozinho. Ele se dedica à música e à marcenaria. Ele tem 2 filhos gêmeos adultos, um menino e uma menina. Era um ótimo músico. Começou a tocar guitarra por volta dos 16 anos, quando meu pai o presenteou com a sua primeira guitarra. Setembro de 2005. Raymond conhece uma brasileira pela internet. E era um site específico para mulheres latinas. E o Raymond já tinha namorado uma argentina uns tempos antes, já conhecia o Brasil e ele acabou se interessando muito pela Regina. Regina Rashid, de 41 anos, vivia em São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo. Regina é uma mulher que participa da alta sociedade. Frequentava festas, saía em colunas sociais, ela era uma pessoa vistosa, uma pessoa bonita, uma pessoa que andava bem, uma pessoa que se portava muito bem, falava sobre qualquer assunto. Ela era sofisticado, bonito, elegante, sensual, inteligente e extremamente simpática e envolvente. Na casa onde morava, Regina mantinha uma clínica de estética. Ela trabalhava como esteticista, então sabia como se maquiar, se produzir. Regina começa a se corresponder com Raymond pela internet. As fotos dela chamam a atenção do americano. Ela parecia totalmente apaixonada, cheia de amor. Aparentemente, se corresponderam por várias semanas. Depois de trocar mensagens pela internet durante 2 meses, Raymond tomou uma decisão. Ele precisava conhecer Regina. Quando Raymond chega ao Brasil, ele e Regina logo começam a namorar. Romântico, Raymond apresenta suas músicas para ela. É muito lindo. You're not alone, you're not alone,
E Regina apresenta a família para ele. Obrigado. Que ela tinha um casal de filhos, né? Já adultos, né? Na idade adulta. Que ela teve um relacionamento com o pai dele e não deu certo, né? Depois se separaram. Raymond voltou aos Estados Unidos, certo de que Regina era o grande amor que ele procurava. Só que ao chegar lá, ele percebeu um problema. Tinha sido roubado no Brasil. Raymond ficou chateado, mas em nenhum momento desconfiou da namorada. Na primeira viagem, ele foi fraudado em $8.000. Deve ter ficado com algum cartão bancário, cartão de crédito ou sem alguma coisa dele que ela já começou a gastar. Mesmo ele estando nos Estados Unidos, ele nunca imaginou que pudesse ter sido ela. Pela internet, Regina diz estar endividada e pede ajuda. Ela trocava e-mails com ele, fazia juras de amor para ele e muitos e-mails com apelos claramente financeiros. Os e-mails eles eram trocados uma parte em inglês e uma parte em espanhol. Mas a Regina não sabia falar nem inglês, nem espanhol, pouco espanhol. Então era a filha dela, Ana Paula, que de fato escrevia grande parte aí desses e-mails. Os e-mails também falavam dos problemas de Regina na clínica de estética. E ela se fazia se passar por médica. Ela usava um cartão, no cartão você vê que está doutora Regina Rachid. Ela tinha um histórico, sim, de cometer alguns golpes, de obter vantagens através de uma falsa personalidade. E ela disse para o meu irmão que o único jeito de conseguir a licença de trabalho era pagar as pessoas certas. E ele deu a ela $10.000 para isso. Além do dinheiro, Regina ganha um carro de presente de Raymond. Então tá tudo certo? Tudo ok? Tudo certinho, ok. A chave tá aqui. Obrigada. Deixa eu abrir a porta pra você. Vamos, filha? Obrigada. Gostou? Depois dela ter comprado o carro, ela reclamou que tinha sido roubada. Eu acho que só agora nos demos conta de que ela vendeu o carro para pegar o dinheiro. Em janeiro do ano passado, Raymond veio mais uma vez ao Brasil. Depois de 15 dias voltou aos Estados Unidos com uma certeza. Ele e Regina iriam se casar. Eles estavam falando e trocando e-mails em casamento, em arranjo para festas, preparativos. Eu desejava o melhor para ele. Eu quero que isso seja bom para você. Mas ao mesmo tempo, eu estava cética. Alguma coisa estava indo muito rápido. 21 de março do ano passado, Raymond vem ao Brasil pela terceira vez. Regina o apresenta a um homem. Ela diz que se trata de um amigo. Na verdade, Nelson Siqueira Neves, 38 anos, era ex-namorado de Regina. Raymond se hospeda na casa da namorada. O músico não suspeita que está sendo dopado. Oh, my love. Tudo bem? Açúcar. São remédios fortes em tarja preta. Passaram a dar dosagens altíssimas que o Raymond passou alguns dias em estado praticamente inconsciente. Vamos logo, Regina. Calma, meninos. Regina e Nelson usam o cartão de Raymond para sacar dinheiro e fazer compras. Ele comprou carros, a própria Regina comprou 2 carros. Inclusive existe um e-mail que saiu do computador da casa da Regina como se fosse o Raymond pedindo ao gerente do seu banco ao aumento de limite, o desbloqueio, porque o banco lá nos Estados Unidos acabou bloqueando a conta desconfiado das fraudes que estavam ocorrendo. Esse é lançamento, de couro. Gostou? Enquanto os cartões são usados, Raymond continua dopado. De 5 a 6 dias, aproximadamente, que ele foi mantido sob os efeitos dos medicamentos. Falando mole, falando torto, praticamente dormia o dia todo dentro da casa da Regina de São José dos Campos. Regina e o ex-namorado Nelson Siqueira gastaram mais de $130 mil com os cartões. Depois decidiram matar Raymond. Segundo a polícia, os dois chamaram este homem para ajudar no crime. Evandro Celso Augusto Ribeiro, 39 anos. O Nelson fez contato com o Evandro, que era um antigo colega de escola dele,
o Evandro residente no Rio de Janeiro, no Cabo Frio, e pagou o Evandro para o Evandro pegar um avião do Rio, vir para São Paulo. 1º de abril do ano passado, os três tiram Raymond da casa de Regina. A causa da morte, de acordo com o laudo necroscópico, seria asfixia. Então eles teriam passado um fio, um cabo no pescoço do Raymond e teriam enforcado. Não existe o exato momento da asfixia. Pode ter sido na casa dela, pode ter sido no carro, no caminho até o local ou no local onde chegaram. Foi levado para a cidade de Caçapava, numa região rural. Foi jogado um combustível no seu corpo. Segundo o depoimento do Evandro, teria sido a própria Regina que teria colocado fogo no corpo. O norte-americano Raymond morreu longe de casa aos 56 anos. No dia seguinte, a polícia encontrou o corpo, mas não conseguiu identificá-lo. O corpo estava nesse local. Havia sinais de enforcamento. Nós encontramos do outro lado da cerca um tênis e uma tampa de um galão. 5 de abril do ano passado, o músico é enterrado como indigente. Os criminosos acreditavam que queimando aquela pessoa, ninguém saberia de nada e eles sairiam livres. Um mês depois, o pai de Raymond morreu nos Estados Unidos. A irmã tentou avisá-lo pela internet, mas Raymond não respondia às mensagens. Preocupada, ela acionou o FBI. O FBI, então, através do consulado em São Paulo, apresentou, né, à Polícia Civil de São Paulo a real situação. Policiais da Seccional de São José dos Campos, então, saíram para investigar o paradeiro do Raymond. Pela internet, a irmã de Raymond recebe informações falsas enviadas por Regina. Mas a Regina e a filha disseram não, o Raymond foi embora daqui, ele foi para Paraty para encontrar com uma ex-namorada dele. Neste outro e-mail que supostamente havia sido escrito pelo meu irmão, ela escreveu exatamente a mesma coisa. Aí eu pensei, esse e-mail não é autêntico. Eu escrevi de volta e disse, se você realmente está vivo e bem, me ligue a cobrar. Eu preciso ouvir a sua voz. E eu mandei uma pergunta que era uma brincadeira de infância. Fiz um teste com ele. Você lembra o que eu costumava dizer quando nós íamos dormir à noite? Diga-me, o que era? Regina foi investigada, mas a polícia não encontrou nenhuma prova contra ela. 2 meses depois de matar Raymond, ela acabaria presa, só que por outro motivo. A Regina, juntamente com o Evandro, eles acabaram praticando um outro crime, um sequestro relâmpago contra um doleiro, na qual a Regina teria se passado por uma turista viajante que precisava comprar moeda estrangeira e marcou encontro com esse doleiro num shopping center de São José dos Campos. Segundo consta, mesmo estava com uma peruca, né? De uma cor diferente do cabelo natural que ela usava anteriormente. O grupo rouba $10 mil de um doleiro. Mas na fuga, Regina esquece a bolsa. Ela, Regina, foi para a delegacia querer dizer que ela teria sido vítima de um roubo, de um sequestro, que ela veio recuperar a bolsa dela. Olá, boa tarde. Eu perdi minha bolsa e queria saber como é que eu faço para registrar um BO. Sem querer, Regina fica frente a frente com sua vítima. Me sequestrou e roubou meu dinheiro. Foi ela, eu tenho certeza que foi ela. Mas aí o doleiro a reconheceu como sendo ela que teria cometido o crime juntamente com o Evandro e encontraram cartões bancários do Raymond dentro da bolsa dela. Presa em flagrante, Regina negou o envolvimento com o sumiço de Raymond. Ao noticiar o caso, a imprensa dos Estados Unidos criou um apelido para a criminosa brasileira.
Ela, Regina, ficou conhecida nos Estados Unidos como o caso da Viúva Negra, The Black Widow. Aí, sabe aquele caso do cara que morreu queimado? Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro. 3 meses depois da prisão de Regina, Evandro faz um comentário sobre a morte de Raymond. Rolou uma grana aí envolvida com a mulher dele, entendeu? Teria dito a alguém, confidencialmente, de que teria matado e ateado fogo ao corpo de um gringo na cidade de São José dos Campos. A partir daí, então, as investigações tomaram outro rumo. Evandro foi preso e confessou a participação no crime. Deu detalhes, ele indicou o local onde onde aconteceu, onde poderia estar, onde foi deixado o corpo do Raymond. Outubro do ano passado. Procurado pela polícia, Nelson decide se apresentar. Ele sabe que por lei não pode ser preso. Dentro daquele período considerado eleitoral, que não se pode efetuar qualquer prisão, e ele se apresentou à delegacia, foi interrogado, não foi preso e sumiu. Regina nunca confessou o assassinato de Raymond. Ela e Evandro respondem ao processo pela morte do músico, mas estão presos por causa de um outro crime, o assalto ao doleiro. Nelson continua foragido. A prisão do Nelson é fundamental para que seja dado um fecho neste assunto e nós possamos dar uma resposta à sociedade. A irmã de Raymond conseguiu identificar o corpo e levá-lo para ser enterrado nos Estados Unidos. À distância, ela acredita que a justiça será feita no Brasil. I love my brother. Eu amo muito meu irmão e é por causa dele que eu fiz isso tudo. E enquanto eu estiver viva, eu vou fazer de tudo para que as pessoas que o mataram paguem por isso. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Nelson Siqueira Neves, 39 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto